Olá, boa noite. Está perto de voltar a ser obrigatório o diploma para jornalistas. O Senado aprovou algo que muda o quadro atual, pelo qual qualquer um pode ser jornalista. Nós buscamos a opinião de um jornalista muito respeitado em Mato Grosso e no Brasil. Reveja nosso bate-papo no programa de hoje, este que é o nosso programa Cláudio Alves Sem Censura. O programa Cláudio Alves Sem Censura nasceu da vontade que eu e minha equipe temos de levar a você assuntos que habitualmente não estão nas redações de jornais, nas emissoras de rádio, televisão ou até sites. Por falta de tempo, detalhes importantes como a ética acabam sendo tratadas de forma superficial ou nem mesmo entram nas reuniões de pauta. Um deslize que não atinge somente a classe dos jornalistas e comunicadores, mas é sobre esse segmento em especial que influencia em opiniões e decisões que nós queremos mexer nessa noite. E é por isso que convidamos aqui um dos profissionais mais importantes desse setor. Temos a honra de receber em nossos estúdios aqui em Cuiabá, Onofre Ribeiro. Boa noite, Onofre. Prazer muito grande ter o privilégio de entrevistá-lo nesta noite aqui no programa Cláudio Alves Sem Censura, pelo SBT, para todo o estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho e pela oportunidade de conversarmos. Onofre, eu queria já, logo de início, e vai ser um bate-papo muito gostoso, com certeza, primeiro que entrevisto aqui uma pessoa carismática, querida por Mato Grosso, tem história por Mato Grosso. Eu queria tocar logo num assunto com relação ao diploma, a formação universitária do jornalista ou não. Como é que você analisa essa questão? Eu sou formado pela Universidade de Brasília em jornalismo na década de 68. De lá para cá o país mudou, a tecnologia mudou. Quando eu me formei, o Brasil era um país rural, muito rural. Estava começando a se consolidar o processo de urbanização. Era uma comunicação mais simples, era muito forte no rádio AM, estava se fortalecendo na TV, a TV era muito frágil ainda, o jornal era frágil, embora tivesse alguns jornais de expressão, mas pouco leitor, porque era muita gente analfabeta. Então, era essa a TV, e o circo e o cinema, essa era a mídia que tinha. Então, o jornalismo era um curso muito genérico para formar jornalista para jornal, jornalista para rádio, e começando a formar jornalista para a TV. A minha geração que se formou em 68, 69, 70 ainda não se formou para a TV. Era apenas um apêndice. Pois bem, de lá para cá se foram 40 anos e a comunicação virou de cabeça para baixo muitas vezes, a tecnologia. Tudo. E aí você tem o currículo do jornalista do meu tempo era o de hoje esvaziou terrivelmente, pobre, pobre, pobre. Então, por que é que o diploma não é tão necessário no mundo de hoje? Dá para você colocar uma diferença nessa... Dá. Eu vou te dizer para você ter uma ideia que o jornalismo que eu estudei lá atrás, eu não estou dizendo que era melhor, eu estou dizendo em outra época. Claro, sem dúvida. Nós tínhamos, era um curso de 4 anos, nós tínhamos 6 disciplinas de história. História econômica, história política, história da cultura, da arte, da literatura. Nós tínhamos sociologia, antropologia, psicologia, geografia, direito, administração e economia. Pouca matéria técnica. O que é que se dizia? Bom, as técnicas se aprende na redação e com o tempo mudam. O que você não aprende é o humanismo que essas matérias significavam. Hoje as matérias são estritamente técnicas. Então nós emborrecemos, o curso ensina o menino a escrever de um jeito, aí vem o Twitter e acaba com tudo isso. Você que escrevia uma página desse tamanho para falar de uma coisa, você faz no Twitter com 140 caracteres. Matou o Facebook, o Orkut, o MSN, os e-mails, não tem e-mail desse tamanho, então não cabe mais aquele jornalismo antigo e nem esse jornalismo técnico. Cabe um jornalismo que compreenda a sociedade de hoje, com toda a sua tecnologia, complexidade e urbanização. Então, o curso estava absolutamente desconectado com a realidade de agora. Não vai fazer falta. Poderia ter-se um curso genérico, não de jornalismo, daria um outro nome para ele. E com
possibilidade de especializações em internet. Mas na internet você pode especializar em muitas coisas. Você pode especializar em redes sociais, que são o Orkut, o Facebook, MSN, sei lá mais o que. Você pode especializar em pesquisa, de formação de conteúdo. A linguagem da internet é outra. O rádio AM foi para o espaço. Exatamente. O rádio de ondas curtas nem existe mais. O rádio FM está perdendo espaço cada vez mais para a rádio web. E o jornalismo, o jornal está mudando, diminuindo cada vez mais o espaço e vai sumir como jornal impresso. Hoje você tem acesso a todos eles na internet. Está aí na internet. E o do New York Times não está mais ao vivo, papel. O Jornal do Brasil, que quando eu estudei jornalismo, Cláudio, era o grande jornal neste país, hoje não tem mais na versão papel, só na versão eletrônica. Eu queria que você colocasse para a sociedade de Mato Grosso, na sua opinião, qual é a importância hoje do curso de jornalismo? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Você é advogado, você pode, se você gosta de jornalismo, nada te impede que você aprenda técnicas de comunicação, de postação de voz, de falar, de escrever, comunicação eficiente, e você faça o seu trabalho. Você está me dizendo que a formação de jornalista hoje é um talento? Tem a ver com o talento. Lá atrás dizia-se, escrever é dom. Mas hoje não é só escrever, hoje é comunicar, é muito mais abrangente. Então, tem muito a ver com o talento, sim. E com um pouquinho de técnica, aí você vai. O que eu vejo é que o curso de jornalismo que deveria existir, não deveria ser um curso de jornalismo, para formar jornalista. Um curso para formar consciência humanista em comunicação. Depois o sujeito formado nisso, com noção de história, de geografia, de sociologia. Como é que o jornalista não entende sociologia, não entende antropologia, psicologia social? Principalmente a psicologia. Psicologia, economia, direito, administração. Como é que esse homem, essa moça, sai da faculdade e não sabe nada disso? Então, ele aprenderia esse material só, nada de jornalismo. E depois faria curso de especialização. Então, não vejo necessidade, no molde em que está formatado hoje, o curso de jornalismo ele é inútil. Inútil. É um genérico sem necessidade. Eu queria que você fizesse uma análise. Como é que você analisaria esses jornalistas, principalmente esses que fazem os programas sensacionalistas pelo Brasil inteiro? Como é que nós poderíamos, seria uma depuração na própria estrutura da televisão ou do próprio rádio? Esse tipo de jornalista, ele aproveita um segmento da sociedade menos informado. Mas as pessoas de classe B e A não assistem esse programa, e a maioria da classe C não assiste esse programa. Assiste pessoas, porque aquele ali, ele retrata um status social, violência de periferia, o marginal está sempre volta, ele é uma pessoa que vem da periferia por circunstâncias sociais, então é um público que se fala. Não vejo... Lá atrás, o Silvio Santos colocou no SBT um programa chamado Aqui Agora, lembra daquele programa? Lembro, claro. Foi inaugurador do sistema de programas de violência na TV. Raul Gil, não é Gil... Gil Gomes. Gil Gomes falava assim, eu vou mostrar para você uma coisa dramática e tal. Durou 2 anos e morreu. Aí vieram cópias mal feitas, mas cada vez baixando mais o nível e se distanciando de uma sociedade mais organizada. Está falando para um segmento mais empobrecido e que também está subindo agora na ascensão social dessa nova classe C e está diminuindo aquele público. Isso vai morrer. E aí você acabou, você não tem mais, você tem um programa mais sério. Mas, Onofre, como é que a sociedade pode ter uma participação ativa para depurar esse sensacionalismo da TV hoje? A sociedade só tem um caminho. No Brasil nós não temos nível crítico, massa crítica na sociedade, para ser contra ou a favor de nada. Nós somos muito alienados. Então só tem um caminho, é a educação. A classe C que está subindo hoje, aquele pessoal que era pobre e que está subindo hoje, que está comprando um carro, moto e que está pondo o filho na escola, esse filho virá com consciência crítica, vai levar 10 anos. Até lá, o Datena vai fazer sucesso e etc. Porque a sociedade adulta não vai mudar nada. Se a juventude não mudar, e o caminho será a educação, nós adultos não produzimos mudança nenhuma, porque nós somos alienados.
Você fala que nós somos alienados. A sua interpretação sobre essa liberdade de imprensa, que há uma confusão no Brasil, a honra do cidadão já não vale mais nada, o poder da imprensa constrói e derruba a qualquer momento. Como é que você, há 35 anos no jornalismo, pode analisar isso, Onofre? Aí tem dois fatores. Um é a fragilização das instituições. As instituições públicas estão desacreditadas, que é o modelo administrativo do Brasil, uma herança antiga, ruim. As legislações eleitorais, o sistema eleitoral criou congressos e representações parlamentares completamente ilegais e clandestinas do ponto de vista da legitimidade do cidadão. O cidadão se elege, chega lá, é dono do mandato, faz dele o que ele quer. Então ele não representa ninguém, nem ele mesmo. Então a sociedade é nula nisso aí. Por outro lado, o que você tem é que o hábito de não cobrar se consolidou e fica isso. Aí qualquer um aventureiro que chega numa emissora de televisão, bota a boca no mundo, faz sucesso, por um tempo. E nós temos uma imprensa. Aí voltamos lá atrás na conversa. Aquele jornalista que sai da faculdade, ele sai absolutamente alienado politicamente, ele não conhece sociologia, ele não conhece história, ele não sabe, 10 anos atrás, você passou. Não passou não, senhor, história não passa. Não passa. A história não passa. A história é o degrau de ontem, hoje é o degrau de amanhã. O jornalismo de ontem, o jornalismo de hoje, na opinião do nosso convidado. Assunto para discutirmos assim que voltarmos dos comerciais. O programa Cláudio Alves, Sem Censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. Jornalista é o profissional responsável por buscar, investigar, redigir as notícias e transmiti-las através dos meios de comunicação. Atualmente, a área de atuação que mais cresce, com certeza, é a internet, por meio de sites de notícias e blogs.